Quando o assunto é salário mínimo, que se diz ordenado mínimo, é unânime entre todos que moram aqui que Portugal fica devendo bastante nesse quesito. Quando você vai ver os preços das casas, dos arrendamentos, o preço para manter um carro, uma moto, custo de vida, você vê que algo de errado não está certo nessa equação. A conta não fecha, a conta não bate. É por isso que muitos moram aqui, mesmo os portugueses, e resolvem ir para países como Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, para buscar meios de subsistência lá. Trabalham lá e continuam morando aqui. Agora, por que não simplesmente vender tudo que tem aqui e se mudar logo para esses países que têm um salário mínimo melhor? Por que continuar morando aqui em Portugal? Faz algum sentido? Isso tem alguma vantagem? No vídeo de hoje, nós vamos destrinchar esse assunto e descobrir os pormenores dessa questão. Quem já conhece o canal sabe muito bem que aqui não tem enrolação, então bora pro vídeo. Alô BRs, Léo aqui com vocês, tudo bem? Em 2024, Portugal teve um aumento no ordenado mínimo que passou para 820 euros mensais. Mas atenção, esse valor é bruto. Após os descontos obrigatórios, ele cai para cerca de 730 euros. Eu posso dizer facilmente que dependendo da região que você quer morar, isso sequer paga o aluguel de uma casa, tá bom? Que dirá então os seus meios de subsistência, seu custo de vida e tudo mais, seus e da sua família, né? Nesse cenário você fica aí com três opções. Você pode conseguir um emprego que pague mais, ou você pode trabalhar em dois empregos, se isso condizer, né, com os seus objetivos, já que você vai ter menos tempo com uma vida pessoal. Ou por fim, você pode trabalhar em outro país, pode trabalhar fora de Portugal. E se você está querendo vir morar em Portugal e esse é seu objetivo, eu vou falar aqui com você um pouco sobre isso, vou dar algumas dicas e falar um pouco sobre a minha experiência e experiência de pessoas que eu já conheço, né? Para te orientar melhor nessa sua decisão. Então eu já vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder esse conteúdo, que é claro, você já está assistindo, então você não vai perder. Que besteira minha que eu falei agora. Mas pronto, para não perder os próximos conteúdos. E no finalzinho desse vídeo, se você gostar, já deixa seu like aí, faz seu comentário, que isso vai ajudar bastante, tá bom? A primeira coisa que você tem que saber se quiser morar em Portugal e trabalhar fora é que geralmente as empresas pedem que você tenha no mínimo um título de residência, tá bom? Que é dos primeiros documentos que o imigrante consegue aqui em Portugal, tá? Outras nem mesmo com isso, é só mesmo com o BI, a nacionalidade portuguesa, tá bom? Todas são assim? Não, existem exceções à regra. Pessoas que contratam você se você não tem nenhum tipo de documento europeu, mas isso são exceções raríssimas à regra, é muita burocracia e não é todo mundo que quer mexer com isso, tá bom? Dito isso, a primeira dica que eu deixo para você que vai se aventurar nesse rumo aí é que você vá trabalhar para fora, morando em Portugal, vá trabalhar para fora, mas vá com a indicação de alguém, vá com alguém ali que já conhece a área fora, com um amigo te indicando, sabe? Porque existem muitos casos de pessoas que vão trabalhar para fora para pessoas que não conhecem e acabam geralmente ficando em alojamentos, né, já que você mora em Portugal e vai trabalhar em outro país, ficam ali em alojamentos e tem uma situação um pouco deplorável, tá bom, pessoal? Então vocês têm que ter muita atenção a isso. E não só isso, tenho certeza que você já pesquisou bastante, já deve ter ouvido falar aí que pode acontecer também e acontece, infelizmente, muitos golpes aí com pessoas que trabalham um mês inteirinho, dão seu sangue, seu suor, chega no final do mês, ó, o patrãozinho desaparece. Eu mesmo já passei por isso, eu mesmo, infelizmente, já sofri com isso aí, ponto, é assunto para outro vídeo, foi bem complicado, viu? Pronto, e você trabalha um mês inteiro e fica sem dinheiro, então eu tenho certeza que você, isso nem de longe é algo que você deseja, é algo que você quer arriscar. Então já fica aí a primeira dica, você é um recém-chegado, não conhece nada ainda, vá com a indicação de alguém, tá bom? Duas profissões que eu já trabalhei em Portugal e em outros países foram as obras e os frigoríficos. Eu não considero que esses setores tenham um salário ruim em Portugal, mas fora dele pagas muito melhor. O que vai te ajudar bastante é você saber falar um pouco o idioma do país para o qual você vai. O inglês sempre vai te ajudar em qualquer lugar que você for, porque o trabalho não muda muito. Obras são obras, não importa em qual país você esteja. Frigorífico, quando eu falo frigorífico, eu não estou falando de talho, tá, pessoal? Talho que é o açougue lá no Brasil, porque aqui talho geralmente pagas o ordenado base mesmo, tá bom? Quando eu falo frigorífico, eu tô falando do lugar lá onde você cancela o CPF lá dos animalzinhos, faz a divisão da carne, a desossa, é aquela linha de produção, tá bom? Eu tô falando desse tipo de frigorífico em Portugal. Tem um saláriozinho, na minha opinião, um pouco melhor, tá? Mas fora, claro, o salário é ainda melhor, tá? Nesses dois trabalhos que eu tive boas experiências. Na minha visão, tem muita demanda desse tipo de mão de obra em países fora de Portugal, e são dois setores que, se você tem alguma experiência, vale a pena você arriscar.
Outra vantagem que você tem, além de ganhar mais morando em Portugal e trabalhando fora, é o fato de você conseguir comprar bens mais rápido. Seja aqui em Portugal, seja no Brasil, comprar a sua casinha, mobiliar, comprar o carro que você tanto quer, mas você tem que ter atenção. É claro que tudo isso depende muito do seu planejamento financeiro e dos seus objetivos, mas você tem que ter atenção a uma coisa. Tem dois jeitos de trabalhar fora de Portugal quando você está aqui na Europa. Morando em Portugal, você consegue trabalhar fora para uma empresa que seja portuguesa, quer dizer, uma empresa que tem sede em Portugal, que tem todo o seu NIF e toda a sua estrutura feita em Portugal e presta serviço em outros países. O que isso quer dizer? Que quando você receber lá o seu salário, que vai ser melhorzinho porque você está em outro país, com certeza, e seus descontos foram feitos, você pagar segurança social, pagar finança, declarar seus impostos, tudo vai ser feito pagando os impostos aqui de Portugal. Você vai estar contribuindo para Portugal. Já se no outro cenário você trabalhar, também mora em Portugal, mas trabalhar para uma empresa, por exemplo, que tem sede na França, onde você paga e faz seus descontos para o país da França, aí já é um pouco diferente na hora de conseguir os financiamentos, tá bom? No primeiro caso, os financiamentos são bem mais simples, já que toda a sua documentação e comprovativo de trabalho são de Portugal, tudo fica bem mais simples. No segundo caso, também é possível, mas daí já é um pouco mais complicado. É por isso que se você tem essa intenção de vir morar em Portugal, trabalhar fora, vai comprar aqui sua casinha, fazer seu pé de meia, essas coisas, tenha atenção a essas coisas, tá bom? Se você for trabalhar para uma empresa que não tem sede em Portugal, na hora de adquirir casa, na hora de adquirir carro, procure profissionais que vão saber te ajudar nesse sentido, tá bom? Porque as coisas são um pouquinho mais complicadas. Totalmente possível, mas são um pouco mais complicadas. Então, tenha isso em mente. Léo, eu vou morar em Portugal e vou trabalhar em outro país para uma empresa que não é portuguesa. Então, como é que eu faço para conseguir meu título de residência e posteriormente conseguir a minha nacionalidade portuguesa? Você não faz, né, amigo? Você não tem como você fazer. Olha a brincadeira dessa pergunta. E pior que eu tô falando aqui porque eu já ouvi essa pergunta, já me fizeram ela. Como é que você quer um documento que Portugal te oferece, mas ele oferece para você vir para cá, contribuir com o país, ajudar a prosperar, crescer em infraestrutura, melhorar o setor de trabalho, mas só que daí você vai para outro país, uma empresa que não é portuguesa, que não faz descontos em Portugal, que não contribui para nada em Portugal, e você ainda quer os benefícios? Amigo, isso aí é piada, tá? Não, você não vai conseguir. O benefício de conseguir a documentação, ela é dada para quem contribui para Portugal, tá? Então você tem que ter isso em mente. Se você tem o objetivo de conseguir a documentação portuguesa, de posteriormente conseguir a nacionalidade portuguesa, quer se estabelecer em Portugal, você tem que contribuir para Portugal, tá bom? Você pode trabalhar fora, como eu dei exemplo anterior, você pode trabalhar fora, mas precisa ser para uma empresa portuguesa, tá? Claro, no decorrer do caminho aí, você pode ir vendo, pode ocorrer mudança, as coisas podem mudar, mas olha, até o dia de hoje, e é o que faz muito sentido, se você quer algum tipo de benefício que Portugal dá para nós, que somos brasileiros, você tem que contribuir, né? Uma mão lava a outra, né, amigo? 3 coisas que vão te ajudar bastante se você tem mesmo a intenção de morar em Portugal e trabalhar fora, tá? A primeiríssima é você ter uma carteira de motorista, uma carta de condução, principalmente se ela já tiver passada aqui para a carta portuguesa, já for uma carta europeia. Isso vai te ajudar, bastante, porque pode acreditar que pouquíssimas pessoas que trabalham para fora têm esse documento, tá? Eu tô falando de pessoas brasileiras, tá bom, pessoal? Pouquíssimos brasileiros que trabalham para fora já tem esse documento, tá bom? Outra coisa que vai te ajudar bastante é você falar o inglês. Se dominá-lo é melhor ainda, mas você falar inglês, mesmo que o intermediário, vai te ajudar bastante, tá bom, pessoal? Eu posso dizer por experiência própria de muitas pessoas que eu já vi indo trabalhar fora, que às vezes tinham muita experiência, sabiam lidar muito bem com o trabalho, tinham uma boa capacidade, né, para o trabalho, mas não sabiam falar a língua do país, nem mesmo o inglês. E a gente sabe que no dia a dia, enquanto você está trabalhando, você precisa conversar com seus superiores, você precisa conversar com os colegas, você precisa pedir ajuda. Então agora imagine você ter que recorrer aos outros para poder simplesmente falar com outras pessoas. É bastante complicado. Muita gente já não deu certo trabalhando fora de Portugal em outros países por simplesmente não saber falar o idioma ou nem sequer o inglês para desenrolar um pouco. Até pessoas que já falavam inglês, mas não sabiam falar, por exemplo, o idioma lá da Alemanha, não deram muito certo. Mas é claro, pessoal, isso não é uma regra. Eu tô falando que isso vai te ajudar bastante, tá bom? É uma mais-valia você saber falar um pouco de inglês. Se você não sabe, novamente eu volto àquele conselho, vá por uma orientação, alguém que te indique
porque daí já vão sabendo que você não sabe falar o idioma, já vão preparando o terreno para você, tá? Além da carta de condução, além de falar inglês, a experiência no trabalho para o qual você vai é fundamental. Uma coisa que eu posso te dizer com certeza sobre a Europa, tá? Eu não posso dizer sobre outros países, como lá Estados Unidos, Japão, porque eu ainda não fui, mas eu posso dizer com certeza sobre a Europa. Aqui, 8 horas trabalhada é 8 horas trabalhada, tá, pessoal? Eu sei que no Brasil nós temos aí um costume de conversar muito no trabalho, passar ali em dia a dia, pedreiro, então... Eu sei que você que é pedreiro aí, cara. Sei que é pedreiro aí no Brasil, eu sei muito bem que você enrola aí no seu trabalho, tá? Ainda mais se você ganha na diária. Olha, eu tô de olho em você, hein, cara. Pois é, pessoal, 8 horas trabalhada aqui na Europa é 8 horas trabalhada, tá? Esse negócio de conversinho o dia todo, bate-papo pra lá, bate-papo pra cá, não conta com isso não, tá? Aqui a correria é grande, você ter experiência em mostrar serviço vai fazer toda a diferença, tá, pessoal? Você pode saber falar o idioma, pode saber falar o francês fluentemente, pode ter uma carta de condução europeia, mas você chega pra lá, mostra serviço ruim, ó, botam você pra correr ligeirinho. Meu amigo, posso te falar com certeza, se você não se garante, se você não sabe executar o trabalho, não minta quando for para fora. O pessoal vai te mandar para trás com certeza, viu? Então, sempre quando for procurar trabalhos em Portugal ou fora de Portugal, busque as pessoas que estão à sua volta, busque dicas, recomendações, orientações, conselhos. Afinal, mesmo depois de 10 anos de Portugal, vai ter alguém que tem 20, tá bom, pessoal? E essa comunicação vai fazer sua experiência profissional ser bem melhor, tá? Nada de ficar mentindo no currículo, falar que sabe fazer uma coisa sem saber, falar que já viu uma coisa sem nunca ter visto. Isso é besteira. Quem começa mentindo, cedo ou tarde vai cair e isso só traz coisa ruim para você. Quem entra pela porta da frente, entra com honestidade, tenha confiança consigo desde o princípio, tá bom, pessoal? Quem quer saber mais, o link do WhatsApp do grupo Top BR Portugal tá aí na descrição, tá? Mais uma vez vou pedir para você curtir, se inscrever no canal, ativa o sininho e eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado, um abração, ó, de coração. Fui!